Tem dia que o silêncio pesa mais que a enxada. Eu aprendi isso depois que Helena partiu. Aprendi que uma casa pode estar cheia de móveis, de fotografias na parede, de panelas penduradas na cozinha e ainda assim estar vazia. Completamente vazia. O tipo de vazio que dói no peito quando você acorda de madrugada e estica o braço para o lado da cama onde ela dormia. O tipo de vazio que faz você preparar café para dois por costume e só perceber o erro quando a segunda xícara fica ali, fria, esquecida na mesa. Faz 3 anos que ela se foi. 3 anos desde que o câncer levou a mulher que eu jurei proteger para sempre. E nesse tempo todo, eu nunca consegui me acostumar com o silêncio que tomou conta da Fazenda Santa Rita. Meu nome é Geraldo. Geraldo Tavares da Silva. Tenho 57 anos, mãos calejadas de tanto trabalho, costas que doem no fim do dia e um coração que nunca mais bateu do mesmo jeito. Nasci e cresci aqui mesmo, nessa terra vermelha do interior de Goiás, entre Porangatu e Uruaçu. Meu pai me ensinou a plantar, a cuidar do gado, a respeitar a terra. Minha mãe me ensinou a rezar, a ser homem de palavra e a nunca deixar ninguém precisando de ajuda. Helena era tudo para mim. A gente se conheceu numa festa junina quando eu tinha 19 anos e ela 17. Ela usava um vestido florido e tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar. Casei com ela 2 anos depois, na igreja matriz de Uruaçu, com o padre benzendo a união e minha mãe chorando de alegria. Foram 32 anos juntos, 32 anos de acordar ao lado dela, de dividir os problemas da fazenda, de rir das besteiras da vida, de brigar por bobagem e fazer as pazes antes do sol se pôr. Quando ela adoeceu, eu vendi metade do gado para pagar tratamento. Levei ela em médico de Goiânia, de Brasília, até em São Paulo. Mas o câncer foi mais forte. No final, ela me pediu para voltar para casa. Queria morrer aqui, na varanda, vendo o pôr do sol que ela tanto amava. E foi assim que aconteceu. Numa tarde de maio, com o céu todo alaranjado, ela segurou minha mão, sorriu fraco e disse: "Obrigada por tudo, meu amor." Depois, fechou os olhos e não abriu mais. Desde então, a fazenda virou só um lugar de trabalho. Acordo antes do sol nascer, tomo café preto sem açúcar, vou para o pasto cuidar do gado, conserto cerca, lido com a plantação de milho e soja e volto para casa quando a noite já caiu. Janto sozinho, vejo um pouco de televisão sem prestar atenção e vou dormir. No dia seguinte, faço tudo de novo, e de novo, e de novo. Os vizinhos tentam me animar. Dona Iraci, que mora na fazenda ao lado, sempre traz bolo de fubá e fica me enchendo a paciência para eu ir na igreja, participar de algum grupo, conhecer gente nova. Seu Valdemar, que tem uma propriedade a 5 quilômetros daqui, passa de vez em quando para tomar uma cachaça e falar sobre futebol. Mas eu sei o que eles estão fazendo. Eles têm pena de mim. E eu não quero pena. Eu só quero... não sei. Talvez eu só queira que a dor diminua um pouco. Aquela tarde de outubro começou como qualquer outra. O calor estava insuportável, daquele jeito seco e pesado que faz até o ar parecer mais difícil de respirar. O céu estava limpo, sem uma nuvem, e o sol batia forte nas pastagens, fazendo a terra vermelha brilhar. Eu tinha passado o dia inteiro consertando a cerca do pasto norte, onde o gado sempre consegue um jeito de derrubar a madeira velha. As mãos estavam sujas de terra, suor escorria pelas costas e eu sentia aquela dor conhecida nos ombros. A dor de quem trabalha pesado há mais de 40 anos. Por volta das 5 da tarde, decidi voltar para casa. Montei no Trovão, meu cavalo alazão que me acompanha há 12 anos, e segui pela estrada de terra que corta a fazenda. Trovão conhece o caminho de cor. Às vezes, eu nem preciso puxar as rédeas. Ele vai sozinho, no ritmo dele, tranquilo. Eu gosto disso. Gosto do balanço suave, do som dos cascos na terra, do vento morno no rosto. É nesses momentos que eu penso na Helena.
Penso nas conversas que a gente tinha, nos planos que fizemos e nunca cumprimos, na viagem para o Nordeste que ela sempre quis fazer e eu sempre deixei para depois. Depois nunca chegou. Eu estava perdido nesses pensamentos quando o trovão parou. De repente, as 4 patas fincadas no chão, orelhas espetadas, corpo tenso. Ele nunca faz isso. Trovão não é cavalo de assustar fácil. Já passou por chuva, trovão, cobra, onça pintada uma vez lá no fundo da fazenda, mas ali, naquela tarde tranquila, ele estava parado como se tivesse visto algo terrível. Calma, garoto, eu disse passando a mão no pescoço dele. O que foi? Foi quando eu senti também um cheiro estranho no ar, forte, ácido, gasolina, e junto com o cheiro, uma sensação ruim, daquelas que fazem o estômago revirar e o coração acelerar sem motivo aparente. Era como se o ar estivesse carregado de algo pesado, algo errado. Olhei para frente e vi. A uns 50 metros da cerca velha que divide minha propriedade da estrada vicinal, havia 2 pneus velhos empilhados. Achei estranho. Aquilo não estava ali de manhã. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o movimento. Algo tremia dentro dos pneus, algo vivo. Desci do trovão devagar, amarrei as rédeas num galho de aroeira e comecei a caminhar. O coração batia forte agora, as mãos suavam frio. Cada passo na terra seca fazia um barulho que parecia alto demais. O cheiro de gasolina ficava mais forte, e então eu vi com clareza. Dentro dos pneus havia uma moça, jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Ela estava enfiada até o pescoço, os braços amarrados para trás com corda grossa, as mãos roxas de tanto apertar. A boca estava tapada com um pano imundo, cheio de terra. Mas eram os olhos que me destroçaram. Olhos vermelhos, inchados, cheios de lágrimas e terror puro. Olhos que imploravam por socorro de um jeito que nenhum ser humano deveria implorar. E ao lado dela, em pé, tranquilo como quem está regando plantas, havia um homem. Ele segurava um galão vermelho de 5 litros e derramava gasolina ao redor dos pneus. O líquido transparente escorria pela terra, formando uma poça brilhante que refletia a luz do sol. O homem usava boné baixo, camisa escura e uma bandana cobrindo o rosto. Só dava para ver os olhos. Olhos frios, vazios. O tipo de olhar que você vê em gente que já perdeu qualquer traço de humanidade. Eu travei. Por um segundo, meu corpo simplesmente não obedeceu. Era tão surreal, tão absurdo, que meu cérebro demorou para processar o que estava vendo. Mas então, a moça se debateu, soltando um gemido abafado que cortou o silêncio como uma faca, e algo dentro de mim acordou. "Ei!" gritei, a voz saindo mais forte do que eu esperava. "O que você pensa que está fazendo?" O homem virou só a cabeça, devagar, sem pressa. Como se eu fosse apenas um inconveniente pequeno. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando, e então falou com uma calma assustadora. "Segue sua vida, velho. Isso aqui não é problema seu." A moça se debateu de novo, com mais força, e o gemido dela era de puro desespero. Eu senti uma onda de raiva subir pelo peito, raiva e algo mais. Algo que eu não sentia há muito tempo. Talvez fosse propósito. Talvez fosse a voz da Helena ecoando na minha cabeça. Aquela voz doce que sempre me lembrava. "Geraldo, a gente tem que ajudar quem precisa. Sempre." Voltei correndo para o trovão, peguei a espingarda velha calibre 20 que eu sempre carrego na cela, mais para espantar bicho do que qualquer outra coisa, e voltei com ela na mão. "Larga esse galão agora", eu disse apontando a arma para o alto, não para ele. Eu não queria matar ninguém, só queria que ele parasse. O homem deu um sorriso. Dava para ver pelo jeito que os olhos dele se franziam. Um sorriso pequeno, torto, cheio de maldade. Então ele enfiou a mão no bolso e tirou um isqueiro. Meu sangue gelou. Ele ia fazer aquilo.
Ele ia queimar aquela moça viva, ali na minha frente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não pensei, só agi. Apontei a espingarda para o céu e disparei. O estrondo ecoou pela fazenda inteira. Pássaros levantaram voo das árvores. O gado no pasto longe começou a mugir. Poeira subiu ao redor. E o homem se assustou. Por um segundo, só um segundo, ele perdeu o controle. Tropeçou, deixou o galão cair e o isqueiro escapou da mão dele, caindo perigosamente perto da gasolina espalhada. Eu larguei a espingarda e corri. Ele também correu. Nos encontramos no meio do caminho com um impacto seco, corpo contra corpo. Ele era mais novo, mais forte, mas eu tinha raiva. Raiva de verdade. A raiva de um homem que tinha perdido tudo e não ia deixar outra pessoa ser destruída na sua frente. A gente rolou na terra, soco, cotovelada, chute. Eu senti o gosto de sangue na boca, senti a dor de um golpe nas costelas, mas continuei lutando. A bandana dele escorregou por um momento e eu quase vi o rosto dele, mas ele puxou de volta rápido demais. Consegui pegar um pedaço de madeira de cerca que estava no chão e acertei o ombro dele com força. Ele gritou, xingou, recuou. Peguei a espingarda de novo e apontei, dessa vez, direto para ele. Se levantar eu atiro de verdade, eu disse, e dessa vez ele acreditou. Ele ergueu as mãos devagar, respirando pesado, mas o olhar continuava queimando de ódio. Você mexeu com a pessoa errada, velho. Ele sussurrou com uma calma que arrepiou minha espinha. Isso não acabou nem perto. Então ele recuou, passo a passo, sem tirar os olhos de mim, até desaparecer na curva da estrada. Só quando ele sumiu completamente é que eu corri para a moça. Minhas mãos tremiam quando comecei a tirar as cordas. Não era medo do que tinha acabado de acontecer. Era a consciência do que quase aconteceu. Mais 30 segundos, talvez 1 minuto, e aquela moça estaria em chamas. Viva, consciente, sentindo tudo. Calma, moça, eu disse, tentando manter a voz firme enquanto puxava o pano sujo da boca dela. Você tá segura agora. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Quando o pano saiu, ela engasgou. Um choro desesperado explodiu do peito dela, misturado com tosse, sufoco, soluços que vinham de um lugar muito fundo. Ela tentou falar, mas só saíam sons quebrados, palavras pela metade, o tipo de desespero que faz a gente perceber o tamanho do trauma. Ele ia me queimar, eu ia morrer, eu ia. Ela repetia sem parar, os olhos vidrados, o corpo tremendo inteiro. As cordas tinham cortado fundo nos pulsos dela. A pele estava vermelha, inchada, com marcas roxas, de tanto ela ter lutado para se soltar. Quando finalmente consegui tirar as amarras, ela desabou para frente e eu a segurei antes que batesse com o rosto no chão. O corpo dela era leve demais, frágil demais, como se não comesse há dias. Vem, vamos sair daqui, eu disse, ajudando ela a ficar de pé. Mas as pernas dela não obedeciam. Ela tentou dar um passo e desabou de novo. Estava em choque, o corpo inteiro travado pelo trauma. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal do homem. A estrada estava vazia, mas o cheiro de gasolina ainda impregnava o ar e aquilo me deixava nervoso. Ele podia voltar, com uma arma, com ajuda, com qualquer coisa. Não tinha tempo a perder. Peguei a moça no colo, ela pesava quase nada, e caminhei o mais rápido que pude até o trovão. Ele estava inquieto, relinchando baixo, girando as orelhas. Eu montei com dificuldade, segurando ela na frente, e saímos dali a galope. A fazenda ficava a 3 quilômetros. Normalmente eu fazia esse trajeto devagar, apreciando a paisagem, deixando o trovão seguir no ritmo dele. Mas naquele momento eu pressionei. O cavalo entendeu a urgência e disparou pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira vermelha. O sol já estava começando a descer no horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho, e a sombra das árvores ficava cada vez mais comprida.
A moça não falou nada durante o caminho. Só chorava baixinho, encostada no meu peito, o corpo ainda tremendo. Eu tentava dizer palavras de conforto, mas nada parecia suficiente. O que você fala para alguém que passou por isso? O que você diz para uma pessoa que olhou para a morte de frente e quase não voltou? Quando chegamos na fazenda, o sol já estava quase sumindo. A casa estava como sempre, velha, simples, com a varanda de madeira rangendo, as plantas da Helena ainda vivas nos vasos. Eu regava todo dia por ela. Levei a moça direto para dentro, sentei ela numa cadeira da cozinha e acendi a luz. Foi só então que pude ver direito o estado dela. O rosto estava sujo de terra misturada com lágrimas. Os cabelos castanhos, bagunçados, cheios de folhas secas. A roupa, uma blusa clara e uma calça jeans velha, estava rasgada em vários lugares. Mas o pior eram os olhos. Olhos de quem viu o inferno. Você tá machucada? Eu perguntei, agachando na frente dela. Deixa eu ver seus pulsos. Ela estendeu as mãos devagar. Os ferimentos eram feios, cortes fundos, arroxeados, inchados. Eu trouxe a caixinha de primeiros socorros que ficava no armário da cozinha, a mesma que Helena usava quando eu me cortava trabalhando, e comecei a limpar os ferimentos com água e um pano limpo. Ela estremeceu quando a água tocou a pele, mas não reclamou. Só olhava para baixo, perdida em algum lugar distante. Como você se chama? Eu perguntei baixo, passando um pouco de álcool nos cortes. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu fraca, rouca. Isabela. Meu nome é Isabela. Isabela, eu repeti, terminando de fazer o curativo. Prazer, Isabela. Eu sou Geraldo, e essa aqui é minha casa. Você tá segura aqui, ouviu? Ninguém vai te machucar. Ela assentiu, mas não pareceu acreditar muito. Preparei um copo de água com açúcar e dei para ela. Ela bebeu tudo de uma vez, como se não bebesse há horas. Depois, fiz um chá de erva cidreira, daqueles que a Helena sempre fazia quando alguém estava nervoso. Esquentei uns pedaços de bolo de fubá que Dona Irace tinha trazido 2 dias antes. Isabela comeu devagar, em silêncio, e aos poucos o tremor do corpo foi diminuindo. Eu não fiz perguntas. Não naquele momento. Ela precisava de tempo. Precisava se sentir segura primeiro. Então só fiquei ali, sentado do outro lado da mesa, bebendo café, esperando. Foi quando a noite caiu completamente que ela finalmente falou. Eu preciso ir embora, ela disse de repente, levantando os olhos para mim. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Quem é ele? Eu perguntei, sentindo o peso daquela frase. Isabela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Ela respirou fundo, como quem reúne coragem para contar algo muito difícil, e então começou a falar. O nome dele é Diego. Diego Mendes Cardoso. Ele foi meu marido. O mundo pareceu parar por um segundo. Eu esperava que fosse um assaltante, um bandido qualquer, um psicopata que ela nunca tinha visto antes. Mas não. Era o ex-marido. E de alguma forma, isso tornava tudo ainda mais terrível. A gente se conheceu há 4 anos. Ela continuou, a voz tremendo. Eu tinha 19 anos. Ele era bonito, charmoso. Me tratava bem no começo. Meus pais não gostaram dele. Acharam que ele era estranho. Mas eu não escutei. Achei que era ciúme, que eles não queriam me ver feliz. Casei com ele 6 meses depois de nos conhecermos. Ela parou para respirar. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Tudo mudou 1 semana depois do casamento. Ele começou a me controlar. Dizia que eu não podia usar certas roupas, que eu não podia sair sozinha, que meus amigos eram má influência. Depois vieram os gritos, as acusações. Ele dizia que eu olhava para outros homens, que eu era infiel, que eu só queria humilhar ele. Nada do que eu fazia estava certo. Eu apertei os punhos embaixo da mesa. Já tinha ouvido histórias assim antes. Seu Valdemar tinha uma sobrinha que passou pela mesma coisa. Mas ouvir pessoalmente,
ver a dor estampada no rosto de Isabela era completamente diferente. Depois vieram os socos, ela disse, e a voz dela ficou ainda mais baixa. Primeiro foi um tapa. Ele pediu desculpas, chorou, disse que nunca mais ia acontecer. Eu acreditei, mas aconteceu de novo, e foi piorando. Teve um dia que ele me jogou escada abaixo porque eu tinha respondido ele. Quebrei 2 costelas. Ele me levou no hospital e disse que eu tinha caído sozinha. E eu confirmei a história dele, porque eu tinha medo, muito medo. Ela olhou para mim e os olhos dela estavam cheios de vergonha. Eu sei o que o senhor deve estar pensando, porque eu não saí antes, porque eu aguentei tanto. Mas é difícil explicar quando você não está lá dentro. Ele me isolou de todo mundo. Meus pais tinham morrido num acidente de carro 1 ano antes do casamento. Eu não tinha irmãos, não tinha amigos mais. Ele fez questão disso. Eu estava completamente sozinha. E ele dizia que ninguém ia acreditar em mim, que eu era louca, que se eu contasse alguma coisa ele ia me matar. Mas você saiu, eu disse baixinho. Você conseguiu sair. Ela assentiu, engolindo seco. Há 6 meses, ele me bateu tão forte que eu desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. Uma vizinha tinha ouvido os gritos e chamado a polícia. Quando a assistente social apareceu no quarto, eu contei tudo, tudo mesmo. Ela me ajudou a fazer um boletim de ocorrência, pediu medida protetiva. O juiz deu. Diego foi notificado que não podia chegar perto de mim, que se ele tentasse alguma coisa ia ser preso. Isabela deu uma risada amarga, sem humor nenhum. Sabe o que ele fez? Sumiu. Simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. A polícia procurou, mas não achou. Eu fiquei morando num abrigo para mulheres em situação de risco, em Goiânia. Fiquei lá 4 meses. Achei que tinha conseguido. Achei que ele tinha desistido. Ela parou de novo. E dessa vez, o choro veio mais forte. Mas 2 semanas atrás, eu saí do abrigo. Arrumei um emprego numa padaria, aluguei um quarto pequeno. Estava tentando reconstruir minha vida. Mas ontem de manhã, quando eu saí para trabalhar, ele estava lá, na esquina, me esperando. Eu tentei correr, mas ele me pegou. Me colocou no carro à força, me trouxe para esse fim de mundo e... Ela não conseguiu continuar. O choro tomou conta. Eu levantei, peguei uma caixa de lenço e coloquei na frente dela. Meu coração estava apertado. Raiva. Muita raiva. Como um homem faz uma coisa dessas? Como alguém consegue olhar para uma pessoa que já amou e decidir destruir ela daquele jeito? Você fez a coisa certa ao contar, eu disse. E agora a gente vai lidar com isso do jeito certo. Vou te levar na delegacia. A gente vai registrar tudo o que aconteceu. Ele vai ser preso, Isabela. Ele não vai te machucar mais. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e medo. O senhor acha mesmo que ele vai ser preso? Ele é esperto, Geraldo. Muito esperto. Ele tem amigos, gente importante. Ele sempre se safou de tudo. Dessa vez não vai. Eu prometi. Dessa vez ele foi longe demais. Naquela noite, Isabela dormiu no quarto de hóspedes. O mesmo quarto que a mãe da Helena usava quando vinha visitar. Eu dei roupa limpa para ela, toalha, cobertor. Tranquei todas as portas e janelas, deixei a espingarda carregada na sala. E fiquei acordado até tarde, sentado na varanda, olhando a escuridão lá fora. A noite no campo é diferente. É silenciosa, mas não vazia. Tem o som dos grilos, das cigarras, dos sapos no açude. Tem o vento balançando as folhas das árvores. E tem aquela sensação de imensidão, de que qualquer coisa pode estar lá fora, escondida na escuridão. Eu pensava no homem que tinha visto naquela tarde, Diego, o ex-marido. Pensava no jeito frio que ele derramava gasolina, no sorriso torto, na ameaça que ele fez antes de ir embora. Isso não acabou. E eu sabia que ele estava certo. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, tinha apenas começado. A manhã chegou pesada. Eu não tinha dormido direito.
Cada barulho me acordava. Um galho quebrando lá fora, o vento batendo na janela, o trovão relinchando no curral. Toda vez eu levantava, pegava a espingarda e ia conferir. Mas nunca era nada, só o medo me fazendo ver perigo onde talvez não tivesse. Quando o sol começou a clarear o horizonte, eu já estava de pé, preparando o café. A cozinha cheirava a café fresco e pão que eu tinha esquentado na chapa. Tentei fazer tudo o mais silencioso possível para não acordar Isabela, mas ela apareceu na porta da cozinha antes mesmo de eu terminar. "Bom dia", ela disse baixinho, quase com vergonha. Ela estava usando a roupa que eu tinha dado, uma camisa xadrez velha, que era da Helena, e uma calça de moletom que ficava grande demais nela. Os cabelos estavam presos num rabo de cavalo bagunçado e os olhos continuavam inchados de tanto chorar. Mas ela estava viva, e por enquanto era isso que importava. "Bom dia, Isabela", eu respondi. "Dormiu bem?" Ela balançou a cabeça. "Tive pesadelos. Sonhei que ele voltava, que ele..." Ela parou, engoliu seco. "Mas não voltou, né? A gente tá bem." A gente tá bem", eu confirmei, servindo café para ela. "Hoje de manhã a gente vai na delegacia de Uruaçu. É uns 40 minutos daqui. Você vai contar tudo o que aconteceu e eles vão atrás dele." Isabela pegou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o líquido escuro, perdida em pensamentos que eu não conseguia adivinhar. "Geraldo", ela disse finalmente, "o senhor não me conhece, não sabe nada sobre mim. Por que está fazendo isso? Por que está me ajudando?" A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei ali parado, segurando minha xícara, tentando encontrar as palavras certas. "Sabe, Isabela", eu comecei, "eu passei os últimos 3 anos sozinho nessa fazenda. Desde que minha esposa morreu, eu meio que desisti da vida. Acordava, trabalhava, dormia e no dia seguinte fazia tudo de novo. Não tinha propósito, não tinha sentido. Era só existir." Sentei na cadeira do lado dela. "Ontem, quando eu vi você ali, naquela situação, eu me lembrei da Helena. Ela sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa, não importa quem seja. Ela tinha um coração enorme, sabe? Vivia trazendo gente para casa, vizinho que estava passando dificuldade, criança da vila que estava com fome, até cachorro de rua ela trazia. E ela sempre falava: Geraldo, a gente tem que fazer a diferença enquanto a gente está aqui. Eu senti o nó na garganta, mas continuei. Então eu não estou te ajudando só por você, Isabela. Eu estou ajudando porque é o que a Helena ia querer que eu fizesse. E talvez seja isso que eu precisava para voltar a sentir que minha vida ainda tem algum valor. Isabela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Sua esposa devia ser uma pessoa muito especial. Era, eu disse, sorrindo triste. A melhor pessoa que eu já conheci. A gente terminou o café em silêncio. Depois eu peguei as chaves da caminhonete velha, uma S10 branca de 2008 que eu usava para ir na cidade, e saímos. O caminho até Uruaçu era de estrada de terra no começo, cheia de buracos e pedras, e depois pegava asfalto. A paisagem era sempre a mesma. Pasto, cerca, gado, algumas casas espalhadas, muito céu aberto. Isabela ia quieta no banco do passageiro, olhando pela janela. Eu ligava o rádio de vez em quando, mas ela parecia preferir o silêncio. Respeitei isso. A delegacia de Uruaçu ficava no centro da cidade, num prédio velho de 2 andares, com as paredes pintadas de verde desbotado. Estacionei na frente e a gente entrou. O lugar tinha aquele cheiro de papel velho, café requentado e mofo que toda delegacia pequena tem. Havia um balcão de madeira escura e atrás dele um policial jovem que não devia ter mais que 25 anos, mexia no computador. "Bom dia", eu disse. "A gente precisa fazer um boletim de ocorrência." O policial olhou para a gente com cara de tédio. "Que tipo de ocorrência?" "Tentativa de homicídio", Isabela disse,
e a voz dela saiu firme dessa vez. Ontem à tarde, meu ex-marido tentou me queimar viva. O tédio sumiu do rosto do rapaz. Ele piscou, olhou para ela, depois para mim, e então chamou alguém lá de dentro. Delegado, o senhor pode vir aqui, por favor? Alguns minutos depois, um homem de uns 50 anos apareceu. Ele era alto, tinha barriga de quem gosta de cerveja, bigode grisalho e uma expressão cansada de quem já viu muita coisa ruim na vida. Ele se apresentou como delegado Moreira e nos levou para uma sala pequena com uma mesa, 3 cadeiras e um ventilador velho pendurado no teto. Isabela contou tudo de novo, desde o começo. O casamento, as agressões, a fuga, a medida protetiva, o sumiço do Diego, o reaparecimento dele, o sequestro, os pneus, a gasolina. Ela falou sem parar, com a voz tremendo em alguns momentos, mas sem desistir. Eu ficava ali do lado, em silêncio, só apoiando com a presença. O delegado Moreira ouvia tudo, fazendo anotações num caderno velho. Quando Isabela terminou, ele olhou para mim. E o senhor? Chegou na hora que ele ia fazer isso? Cheguei, eu confirmei. Vi ele derramando gasolina. Dei um tiro pro alto, assustei ele, a gente brigou e ele fugiu. Mas antes de ir embora, ele me ameaçou. Disse que isso não tinha acabado. O delegado suspirou, esfregou o rosto com as mãos. Deixa eu ver uma coisa aqui, ele disse, virando para o computador. Digitou o nome completo do Diego, apertou Enter e ficou esperando. A tela demorou uns segundos para carregar. Quando as informações apareceram, o rosto do delegado mudou. A expressão cansada virou preocupação. Ele leu em silêncio, rolando a página para baixo, franzindo a testa cada vez mais. Meu Deus do céu, ele murmurou. O que foi? Eu perguntei, sentindo o estômago revirar. Ele virou a tela para a gente. Havia uma foto do Diego, o rosto que eu não tinha conseguido ver direito por causa da bandana, mas que agora estava ali, claro como o dia. Cabelo preto, olhos escuros, cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. E embaixo da foto uma lista enorme de ocorrências. Diego Mendes Cardoso, o delegado leu em voz alta. Procurado em 3 estados, Goiás, Tocantins e Bahia. Acusações incluem agressão, ameaça, extorsão, sequestro, tentativa de homicídio, formação de quadrilha. Ele tem um mandado de prisão em aberto desde março deste ano. Isabela ficou pálida. Formação de quadrilha? Ela repetiu. Que quadrilha? O delegado continuou lendo. De acordo com a investigação da Polícia Civil de Goiás, Diego está envolvido com um grupo que faz serviços sujos para políticos e empresários da região. Intimidação, ameaças, agressões. O grupo age sob encomenda. Eles coagem testemunhas, espancam adversários políticos, assustam gente que está denunciando corrupção. É sério, muito sério. Ele olhou para Isabela com uma expressão grave. Moça, você não era só vítima de violência doméstica. Você era vítima de um criminoso perigoso, que tem proteção. Por isso ele sumiu quando a medida protetiva foi expedida. Ele não estava com medo da polícia. Ele estava esperando o momento certo para te pegar longe de tudo e de todos. Isabela começou a tremer de novo. Eu coloquei a mão no ombro dela, tentando passar algum conforto. Então ele tem gente protegendo ele? Eu perguntei. Provavelmente, o delegado admitiu. Esses caras costumam ter apoio de vereadores, até de alguns policiais corruptos. Por isso conseguem sumir do mapa tão fácil. Mas agora a gente sabe que ele está aqui na região. E com uma testemunha ocular de tentativa de homicídio, a gente tem como prender ele. E quanto tempo isso vai demorar? Isabela perguntou, a voz saindo desesperada. Ele disse que não acabou. Ele vai voltar. Eu sei que ele vai. O delegado coçou a barba. Olha, vou ser sincero com vocês. A gente vai fazer tudo o que puder. Vou colocar uma viatura para passar na fazenda do senhor Geraldo de vez em quando. Vou emitir um novo mandado de prisão baseado nessa tentativa de homicídio. Mas, com o tipo de pessoa que a gente está lidando,
Vocês precisam ter muito cuidado. Esse Diego não é um agressor comum. Ele é um criminoso profissional. Saímos da delegacia com uma cópia do boletim de ocorrência e um medo novo no peito. Um medo maior. Porque agora a gente sabia a verdade. Diego não era só um ex-marido violento. Ele era um homem perigoso, treinado para causar dor, protegido por gente poderosa. E ele tinha prometido que ia voltar. No caminho de volta para a fazenda, o silêncio dentro da caminhonete era pesado. Isabela olhava para as próprias mãos, os dedos nervosos brincando com a barra da camisa. Eu dirigia devagar, pensando em tudo que a gente tinha descoberto, pensando no que eu tinha me metido, pensando se eu ia conseguir proteger ela. Geraldo, Isabela disse de repente, eu não posso ficar na sua casa. Eu vou trazer problema para você. Se ele vier atrás de mim, você pode se machucar. Eu não quero isso. Você vai ficar. Eu respondi firme. Não tenho medo de bandido, Isabela. E você não tem mais ninguém. Se eu te mandar embora, para onde você vai? Pro abrigo de novo? Pra rua? Não. Você fica comigo até isso se resolver. Mas e se ele... Se ele aparecer, a gente lida com isso. Eu a interrompi. Juntos. Ela ficou quieta, mas percebi que uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Quando chegamos em casa já era quase meio-dia. O sol estava a pino, queimando tudo. Eu preparei almoço, arroz, feijão, ovo frito e farofa. E a gente comeu em silêncio. Depois, enquanto Isabela lavava a louça, insistindo que queria ajudar em alguma coisa, eu saí para a varanda para checar a propriedade. Tudo parecia normal. O gado no pasto, as galinhas ciscando perto do galinheiro, o trovão descansando embaixo da mangueira. Mas alguma coisa me incomodava, uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Desci os degraus da varanda e fui até a cerca da frente. O portão de madeira estava fechado, do jeito que eu tinha deixado. Mas quando olhei para o chão, meu coração disparou. Havia pegadas frescas, marcadas na terra ainda úmida da garoa da madrugada. Pegadas que não eram minhas, pegadas grandes, de botas, levando até a cerca e depois voltando. Alguém tinha estado ali, durante a noite, enquanto a gente dormia. Corri de volta para casa, peguei a espingarda e voltei para a varanda. Foi então que vi, pregado na porta de madeira velha, havia um pedaço de papel branco. Puxei ele com a mão tremendo. Eram apenas 5 palavras, escritas com letra torta, em caneta vermelha. Ela é minha, sempre foi. E embaixo, desenhado com a mesma caneta, um símbolo que gelou meu sangue. Uma caveira simples, com 2 ossos cruzados embaixo. Diego tinha voltado. Ele tinha vindo durante a noite, andado pela minha propriedade, chegado até a porta da minha casa e deixado aquele recado. E o pior, ele sabia que Isabela estava aqui. Segurei o papel com tanta força que ele amassou na minha mão. A raiva veio primeiro. Raiva de ter sido invadido, raiva de ele ter andado pela minha terra, chegado até a minha casa, tocado na minha porta enquanto a gente dormia. Depois veio o medo. Não por mim, eu já tinha vivido o suficiente, já tinha perdido o que mais amava nessa vida, mas por Isabela. Ela estava ali dentro, confiando em mim para proteger ela, e esse homem tinha provado que podia chegar quando quisesse. Entrei em casa devagar, tentando controlar a respiração, tentando não deixar o pânico tomar conta. Isabela estava na cozinha, secando a última panela. Quando ela me viu, percebeu na hora que algo estava errado. "O que foi?" ela perguntou, largando o pano. Mostrei o papel para ela. A cor sumiu do rosto dela. As pernas fraquejaram e ela segurou na pia para não cair. Um gemido baixo, sufocado, saiu da garganta dela. "Ele veio aqui", ela sussurrou. "Durante a noite. Ele estava aqui." "Estava", eu confirmei, amassando o papel e jogando no lixo. "Mas não vai voltar, não do jeito que ele quer." "Como o senhor pode ter certeza?" ela perguntou, e a voz dela estava cheia de desespero.
Ele é mais forte que a gente, Geraldo. Ele tem gente que protege ele. Ele sempre consegue o que quer, sempre. Eu segurei ela pelos ombros, obrigando ela a me olhar nos olhos. Escuta aqui, Isabela. Eu não sei quem esse Diego pensa que é. Não sei que poder ele acha que tem. Mas essa é a minha terra, minha casa. E eu não vou deixar ele te levar, entendeu? Eu prometo para você. Ela queria acreditar. Dava para ver nos olhos dela, mas o medo era maior. A gente precisa reforçar a segurança, eu disse, já pensando no que fazer. Vou trancar tudo, vou dormir na sala com a espingarda do lado, vou ligar para o seu Valdemar, pedir ajuda. E amanhã de manhã a gente volta na delegacia, mostra esse recado para o delegado Moreira. Passei o resto da tarde fazendo a fazenda virar uma espécie de fortaleza. Tranquei todas as janelas, coloquei trancas extras nas portas, amarrei latas vazias em pontos estratégicos da cerca. Se alguém tentasse entrar, as latas iam fazer barulho. Alimentei o trovão e deixei ele mais perto da casa no curral pequeno. Ele era um bom alarme. Sempre relinchava quando algo estranho se aproximava. Quando o sol começou a se pôr, liguei para o seu Valdemar. Ele atendeu no terceiro toque. Geraldo, que surpresa, rapaz. Tudo bem? Não muito, Valdemar, eu admiti. Tô precisando de ajuda. Contei tudo para ele. O encontro com Isabela, o Diego, a ameaça, o recado na porta. Valdemar ficou em silêncio por um tempo, e quando finalmente falou, a voz dele estava séria. Geraldo, você mexeu com algo muito maior do que deveria. Esse tipo de gente não brinca. Se eles querem a moça de volta, eles vão fazer de tudo para conseguir. Eu sei, eu disse. Por isso tô ligando. Preciso que você fique de olho. Se ver algum movimento estranho por aí, me avisa. E se eu não atender o telefone, chama a polícia. Pode deixar, amigo, mas olha, eu vou passar aí amanhã de manhã. Levar meu rifle, a gente fica de guarda junto. Obrigado, Valdemar. É para isso que servem os amigos, rapaz. Desliguei o telefone sentindo um pouco mais de alívio. Pelo menos não estava completamente sozinho naquilo. A noite caiu rápida, como sempre acontece no interior. Um minuto o céu estava alaranjado, no outro estava negro. Preparei um jantar simples, sopa de legumes com pão. E a gente comeu em silêncio. Isabela mal tocou na comida. Ela só mexia a colher na tigela, olhando para lugar nenhum. Você precisa comer, eu disse baixinho. Precisa ter força. Não tenho fome, ela murmurou. Isabela, olha para mim. Ela ergueu os olhos. A gente vai passar por isso, eu disse. Vai ser difícil, vai dar medo, mas a gente vai passar. Você só precisa confiar em mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu confio, Geraldo. É que eu cansei de ter medo. Cansei de viver assim. Às vezes eu penso que seria mais fácil se ele só terminasse logo com isso. Não fala assim, eu disse, mais duro do que pretendia. Nunca fala assim. Você tem o direito de viver, de ser feliz. E nenhum homem tem o direito de tirar isso de você. Ela assentiu, limpando as lágrimas, e finalmente comeu um pouco. Depois do jantar, eu a mandei para o quarto. Tranquei a porta de fora, a chave ficou comigo, e coloquei uma cadeira encostada na maçaneta, só para garantir. Se alguém tentasse forçar, ia fazer barulho. Peguei 2 cobertas velhas, fiz uma cama improvisada no sofá da sala, e me deitei com a espingarda atravessada no colo. Deixei uma lamparina acesa na mesa de centro, a luz fraca dançando nas paredes. O silêncio da noite no campo é estranho. A gente acha que é tranquilo, mas não é. Tem o som constante dos grilos, das cigarras, dos sapos no açude. Tem o vento balançando as folhas. Tem o rangido da madeira velha da casa. E a partir daquele dia, cada som desses virou uma ameaça em potencial. Cada vez que um galho estralava lá fora, eu pulava. Cada vez que o vento batia na janela, eu apertava a espingarda. Cada vez que o trovão bufava no curral, meu coração disparava. Mas nada aconteceu.
As horas passavam devagar, arrastadas. 00h, 1h, 2h. Eu lutava para não dormir, beliscando o braço de vez em quando para manter os olhos abertos, mas o cansaço do dia, o peso dos últimos acontecimentos, foi vencendo. Sem perceber, meus olhos foram fechando. Foi o trovão que me acordou. Um estrondo alto, violento, que sacudiu as janelas da casa. Levantei num pulo, desorientado, a espingarda caindo no chão com um barulho seco. Demorei uns segundos para entender onde estava, o que estava acontecendo. Outro trovão, mais perto dessa vez. Corri até a janela e olhei lá fora. O céu estava negro, carregado de nuvens pesadas que pareciam querer engolir a terra. Relâmpagos rasgavam o horizonte, iluminando tudo por frações de segundo. E então veio a chuva. Não foi aquela chuva fina, tranquila, que molha devagar. Foi uma pancada violenta, pesada, que parecia querer arrancar o telhado da casa. O barulho era ensurdecedor. Água caindo com tanta força que nem dava para ver a cerca do outro lado do quintal. E foi nesse momento, com o barulho da tempestade abafando tudo, que eu ouvi um grito vindo do quarto de Isabela. Meu sangue gelou. Peguei a espingarda do chão e corri. Arranquei a cadeira da porta, girei a chave na fechadura, abri com tanta força que a porta bateu na parede. Isabela estava de pé no meio do quarto, tremendo, apontando para a janela. "Ele estava ali!" ela gritou. "Eu vi! Ele estava olhando para mim pela janela." Corri até a janela. Estava fechada, trancada por dentro. Mas quando olhei através do vidro molhado pela chuva, iluminado pelos relâmpagos, vi algo que confirmou o que ela tinha dito. Pegadas. Pegadas de bota na lama embaixo da janela. Pegadas frescas, sendo lavadas pela chuva, mas ainda visíveis. Ele tinha estado ali, olhando ela dormir. "Fica aqui", eu ordenei, já correndo para a porta da frente. "Não!" Isabela gritou. "Não sai, Geraldo. É isso que ele quer. Ele quer te pegar lá fora." Mas eu já estava abrindo a porta. Tinha que ver. Tinha que saber se ele ainda estava por perto. A chuva me atingiu como uma parede de água gelada. Em segundos, eu estava encharcado, a camisa grudando no corpo, a água escorrendo pelo rosto. A visibilidade era quase zero. Só conseguia ver algo quando os relâmpagos iluminavam. Andei devagar ao redor da casa, a espingarda erguida, o dedo no gatilho. Olhei atrás das árvores, atrás do galinheiro, atrás do curral. Nada. Só chuva, lama e escuridão. Foi quando voltei para a frente da casa que vi. No portão de madeira da entrada havia algo pendurado. Algo que balançava com o vento e a chuva. Quando o próximo relâmpago iluminou, meu estômago revirou. Era uma boneca velha, suja, com o vestido rasgado e o cabelo todo bagunçado. Mas o pior era o pescoço. Havia uma corda amarrada nele, como se a boneca tivesse sido enforcada. E no peito dela, pregado com um alfinete, havia outro recado. Me aproximei devagar, tirando o papel molhado. A tinta tinha escorrido um pouco pela chuva, mas ainda dava para ler. "Última chance. Entrega ela ou você morre também." Arranquei a boneca do portão com raiva. Joguei ela longe. A chuva continuava caindo, violenta, lavando tudo, mas não limpando a sensação de ameaça que pairava no ar. Voltei para dentro da casa, trancando tudo de novo. Isabela estava sentada no sofá, abraçando os próprios joelhos, o corpo inteiro tremendo. Não de frio, mas de medo. "Ele não vai desistir", ela disse, e a voz dela estava quebrada, derrotada. "Nunca vai desistir. É melhor eu ir embora, Geraldo. É melhor eu me entregar." "Não", eu disse, sentando ao lado dela. "Você não vai se entregar. A gente não desiste. Não agora. Mas ele vai te matar." Ela chorou. "Ele vai te matar por minha causa." "Ele pode tentar", eu disse, segurando a mão dela. "Mas não vai conseguir. Eu prometo para você, Isabela. Eu vou te proteger."
Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. A tempestade continuou a noite inteira. Chuva forte, trovões que sacudiam a casa, relâmpagos que transformavam a noite em dia por segundos. A gente ficou ali, sentados no sofá, eu com a espingarda no colo, ela encostada no meu ombro, os dois sem dormir, só esperando o amanhecer chegar. E quando finalmente o sol começou a clarear o horizonte, quando a chuva diminuiu e a tempestade passou, eu sabia que algo tinha mudado. Diego não estava mais só ameaçando, ele estava escalando. E a próxima vez que ele aparecesse, não ia ser só para deixar recado, ia ser para terminar o que começou. A manhã amanheceu cinza e pesada. A tempestade tinha passado, mas deixou seu rastro. Poças enormes de água barrenta espalhadas pelo quintal, galhos quebrados das árvores, a terra vermelha transformada em lama grudenta. O céu continuava carregado, nuvens baixas e escuras, prometendo que mais chuva podia vir a qualquer momento. O ar estava úmido, pesado, difícil de respirar. Eu não tinha pregado o olho, Isabela também não. A gente tinha ficado ali no sofá a noite inteira, ela encostada em mim, eu com a espingarda no colo, os dois em silêncio, só ouvindo a chuva bater no telhado e os trovões sacudirem a casa. Cada barulho, cada sombra que passava pela janela fazia nossos corações dispararem. Quando a luz do dia começou a entrar pelas frestas das cortinas, me levantei devagar. O corpo todo doía. As costas, os ombros, o pescoço, não era só cansaço físico, era o peso de tudo que estava acontecendo. O peso da responsabilidade de manter Isabela viva. Vou fazer café, eu disse, mais para ter algo para fazer do que por vontade de beber. Isabela apenas assentiu, ainda abraçada aos próprios joelhos, o olhar perdido. Ela estava exausta. Dava para ver nas olheiras fundas, nos olhos vermelhos, na forma como o corpo dela parecia menor, encolhido, como se tentasse desaparecer. Fui para a cozinha e coloquei a água para ferver. Peguei o pó de café na lata velha, que ficava em cima da pia. Coloquei no coador de pano que a Helena sempre usava. O cheiro do café começou a se espalhar pela casa. Aquele cheiro forte e bom que sempre me acalmava. Mas hoje não acalmou nada. Hoje só me lembrou que a vida continuava, mesmo quando a gente sentia que o mundo estava desmoronando. Enquanto esperava o café passar, olhei pela janela da cozinha. A visão me apertou o peito. O quintal estava destruído, não pela tempestade. Ela tinha feito algum estrago, sim, mas nada demais. O que me assustou foram as marcas, pegadas por todo lado. Pegadas de bota, grandes, profundas na lama. Ele tinha andado pela propriedade inteira durante a noite, tinha circundado a casa, tinha olhado pelas janelas, tinha deixado sua marca em cada canto, como um animal marcando território. E no meio do quintal, espetada numa estaca de madeira fincada na terra, havia outra coisa, uma foto. Larguei tudo e saí correndo, descalço mesmo, afundando na lama. Arranquei a foto da estaca com as mãos trêmulas. Estava dentro de um saco plástico, protegida da água. Quando olhei, senti o sangue gelar nas veias. Era uma foto de Isabela. Recente. Muito recente. Ela estava dormindo na cama do quarto de hóspedes. A foto tinha sido tirada de fora, através da janela. Dava para ver o rosto dela, tranquilo no sono, a mão debaixo do travesseiro, os cabelos espalhados. E no canto da foto, escrito com caneta vermelha no próprio plástico, havia uma mensagem. Eu posso pegar ela quando eu quiser. Minhas pernas quase falharam. O mundo girou por um segundo. Ele tinha estado ali. Na noite anterior, antes da tempestade, ou talvez durante, ele tinha chegado até a janela do quarto e tirado aquela foto. Isabela estava a centímetros dele. Só o vidro separava ela daquele monstro. E ele queria que eu soubesse disso. Queria que eu entendesse que todas as trancas, todas as precauções não significavam nada. Ele podia entrar quando quisesse, podia fazer o que quisesse. Voltei para dentro da casa cambaleando.
Isabela ainda estava no sofá, mas quando viu minha cara, ela soube. O que foi? Ela perguntou, a voz já tremendo. O que você achou? Mostrei a foto para ela. O grito que saiu da garganta dela foi de puro terror. Ela se levantou de um pulo, levou as mãos à boca, começou a andar de um lado para o outro, respirando rápido demais, os olhos arregalados. Ele estava ali. Ele estava olhando. Eu dormi. Ele podia ter entrado. Ele podia ter... Ela não conseguiu terminar. Desabou no chão, abraçando os joelhos, começando a balançar para frente e para trás. Eu me ajoelhei do lado dela, segurei ela pelos ombros. Isabela, me escuta. Me escuta. Mas ela não escutava. Estava entrando em pânico total. A respiração dela ficou acelerada demais, curta demais, e percebi que ela estava hiperventilando. Respira fundo, eu disse, tentando manter a voz calma, mesmo com o próprio coração disparado. Olha para mim, olha nos meus olhos. Respira comigo, devagar. Entra o ar, solta o ar. Isso, de novo. Levou alguns minutos, mas ela foi se acalmando aos poucos. A respiração foi voltando ao normal. As lágrimas continuavam escorrendo, mas pelo menos ela não estava mais em pânico. Eu não aguento mais, Geraldo, ela disse, a voz saindo quebrada. Eu não aguento viver assim, com medo o tempo todo, sabendo que ele está ali fora, me observando, esperando o momento certo. Eu prefiro morrer. Eu prefiro acabar com isso de uma vez. Não diz isso, eu respondi, segurando o rosto dela entre minhas mãos. Não deixa ele vencer assim. É isso que ele quer. Ele quer te quebrar. Quer que você desista. Mas você é mais forte que isso, Isabela. Eu sei que é. Eu não sou forte, ela chorou. Nunca fui. Se eu fosse forte, teria saído antes. Teria denunciado ele antes. Teria... Você fez o que podia fazer, eu interrompi. E você sobreviveu. Tá viva. Tá lutando. Isso é força, moça. Mais força do que a maioria das pessoas tem. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados, desesperados. E por um momento eu vi a Helena. Não no rosto, não nas feições, mas naquele olhar. Aquele olhar de quem precisa de ajuda, de quem precisa acreditar que vai ficar tudo bem, mesmo quando tudo parece perdido. E foi nesse momento que tomei uma decisão. A gente vai sair daqui. Eu disse. O quê? A gente vai sair daqui. Agora. Vou te levar para um lugar seguro, longe dessa fazenda, longe dessa região. A gente vai para Goiânia, para o abrigo onde você ficava antes. Lá tem segurança, tem gente preparada para lidar com isso. E enquanto você está lá, eu volto aqui e resolvo isso. Resolve como? Ela perguntou assustada. Você não pode enfrentar ele sozinho, Geraldo. Ele vai te matar. Talvez, eu admiti. Mas não posso deixar você em perigo. Se ele quer alguém, que venha atrás de mim. Não de você. Não. Ela gritou, segurando meu braço. Eu não vou deixar você se sacrificar por mim. Não vou. Não é sacrifício, eu disse calmamente. É escolha. Minha escolha. E já está decidido. Antes que ela pudesse argumentar mais, o telefone tocou. Um toque alto, estridente, que nos fez pular. Levantei e atendi. Geraldo, era a voz do seu Valdemar e ela soava tensa. Você tá bem? Tô vivo, se é isso que você quer saber, eu respondi. E você? Eu também. Mas olha, tem algo estranho acontecendo por aqui. Meu estômago apertou. Que tipo de coisa estranha? De manhã cedo, quando fui dar comida para o gado, notei que alguém tinha cortado a cerca entre minha propriedade e a sua. Um corte limpo, feito com alicate. E tem pegadas por todo lado. Pegadas indo na direção da sua casa. Eu sei, eu disse. Ele esteve aqui a noite toda. Jesus Cristo, Geraldo. Isso está muito pior do que eu pensava. Você precisa sair daí, pegar a moça e ir embora. É o que eu vou fazer, eu confirmei. Vou levar ela para Goiânia agora de manhã. Mas, Valdemar, eu preciso de um favor. Grande. Pode falar. Quando eu voltar, vou precisar de ajuda.
Esse cara tem que ser parado e a polícia está demorando demais. Você conhece alguém que possa, sei lá, me ajudar a vigiar a propriedade? Alguém que saiba lidar com situação de risco? Valdemar ficou em silêncio por alguns segundos. Conheço sim. Meu cunhado, o Reginaldo, foi militar. Já lidou com situação pior que essa. Vou ligar para ele, ver se ele pode vir passar uns dias aqui. Mas, Geraldo, tem certeza disso? Você está se metendo numa guerra, rapaz. Não tô me metendo, eu corrigi. Eu já tô nela. Desde o momento que resolvi não deixar aquela moça morrer. Entendo. Valdemar suspirou. Tá certo. Vou ligar pro Reginaldo. E Geraldo, toma cuidado. Muito cuidado. Pode deixar. Desliguei o telefone e voltei para a sala. Isabela estava de pé agora, as pernas ainda tremendo, mas o olhar um pouco mais firme. Eu ouvi a conversa, ela disse. Você não vai desistir, né? Nem se eu implorar. Não vou, eu confirmei. Mas você vai ficar segura. Isso eu prometo. Ela me abraçou de repente. Um abraço forte, apertado, desesperado, e começou a chorar no meu ombro. Não era mais aquele choro de pânico, era um choro de gratidão misturado com medo, com alívio, com tantas emoções que ela nem sabia mais separar. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não me abandonar. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me fazer sentir que eu mereço ser salva. Senti meus próprios olhos ardendo. Fazia 3 anos que ninguém me abraçava assim. 3 anos desde que Helena tinha partido. E por um momento, só um momento, senti que talvez eu tivesse encontrado um novo propósito. Não era substituir Helena. Ninguém nunca ia substituir ela. Mas era lembrar por que eu ainda estava vivo. Para fazer diferença. Para ajudar quem precisava. Para não deixar o mal vencer. Vem, eu disse, soltando o abraço. Vamos arrumar suas coisas. A gente sai daqui em meia hora. Enquanto Isabela juntava as poucas roupas que eu tinha dado para ela, fui para o quarto pegar algumas coisas minhas. Roupa limpa, documentos, dinheiro que eu guardava numa lata velha no armário. E então peguei algo que não pegava há muito tempo. A aliança de casamento da Helena. Ela tinha pedido para ser enterrada sem a aliança. Guarda ela, Geraldo, ela tinha dito nos últimos dias. Um dia você vai saber o que fazer com ela. Na época, eu não entendi. Achei que ela estava delirando por causa dos remédios. Mas agora, segurando aquele anel dourado simples, gasto pelo tempo, eu entendia. Ela sabia que um dia eu ia encontrar alguém para ajudar. Alguém que ia me lembrar porque a vida ainda valia a pena. E embora Isabela não fosse minha filha, não fosse minha neta, não fosse nada além de uma desconhecida que o destino colocou no meu caminho, eu sentia que tinha a responsabilidade de proteger ela. Não por obrigação, mas por escolha, por amor ao próximo, por humanidade. Guardei a aliança no bolso junto com os documentos e voltei para a sala. A caminhonete estava na garagem, protegida da chuva. Coloquei as coisas no banco de trás. Ajudei Isabela a entrar. Coloquei a espingarda no porta-malas, só por precaução, e liguei o motor. O barulho do carro ecoou na manhã silenciosa. Quando estava prestes a sair, vi algo pelo retrovisor que me fez pisar no freio com força. Fumaça. Fumaça preta, grossa, subindo lá do fundo da propriedade. O que é aquilo? Isabela perguntou, virando para trás. Eu já sabia antes mesmo de ver. Pisei no acelerador e dirigi pela estrada de terra da fazenda até o pasto dos fundos, onde eu guardava o feno, as ferramentas e alguns equipamentos. Quando chegamos, meu coração afundou. O galpão estava em chamas, fogo alto, violento, consumindo tudo. A madeira velha queimava rápido, o calor era intenso mesmo a metros de distância, e pintado na parede que ainda não tinha pegado fogo, com tinta spray vermelha, havia uma mensagem. Você teve sua chance. Não dava mais para apagar. Não dava para salvar nada. Diego tinha incendiado meu galpão, tinha destruído anos de trabalho, e aquilo era apenas o começo.
Ele tinha declarado guerra de verdade. E eu sabia, enquanto olhava aquele fogo consumir tudo, que a próxima vez que nos encontrássemos, um de nós não ia sair vivo. O fogo rugia como um animal ferido. Fiquei ali parado, impotente, vendo as chamas devorarem o galpão onde eu guardava tudo que era importante para o trabalho da fazenda. Ferramentas que meu pai tinha me dado. Equipamentos que eu tinha comprado com o suor de anos de trabalho. Sacos de ração, feno para alimentar o gado no período seco, até a velha mesa de madeira onde eu e Helena sentávamos para tomar tereré nas tardes quentes. Tudo virando cinza. Isabela desceu da caminhonete e ficou do meu lado, em silêncio. Não tinha o que dizer. Não tinha palavras que fizessem aquilo doer menos. Ela só colocou a mão no meu ombro, num gesto simples que dizia: "Eu sinto muito." "Ele está destruindo tudo", eu murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Tudo que eu construí, tudo que restou da minha vida com a Helena. "Geraldo", Isabela começou, mas a voz falhou. Eu me virei para ela. Devia estar com uma cara terrível, porque ela deu um passo para trás. "Não!", eu disse, e a voz saiu mais dura do que pretendia. "Não é sua culpa. Não quero ver você pensando que é. A culpa é dele. Só dele." Mas eu sabia que não era tão simples assim. Se eu não tivesse parado naquela tarde, se eu tivesse seguido meu caminho e fingido que não vi nada, meu galpão ainda estaria de pé. Minha vida ainda seria a mesma vida vazia, mas pelo menos seria uma vida em paz. Será que eu tinha feito a escolha certa? Olhei para o fogo, olhei para Isabela, olhei para as minhas mãos calejadas, sujas de terra e fuligem. E a voz da Helena ecoou na minha cabeça, clara, como se ela estivesse ali do meu lado. "A gente tem que fazer a diferença, Geraldo. Sempre. Nem que custe tudo que a gente tem." Sim, eu tinha feito a escolha certa. "Vamos", eu disse voltando para a caminhonete. "A gente precisa sair daqui antes que ele resolva fazer pior." Não deu nem tempo de ligar o motor. Um carro apareceu na estrada de terra vindo em direção à fazenda. Era uma picape preta, levantando poeira, vindo rápido demais. Muito rápido. Meu coração disparou. "Abaixa!", gritei para Isabela, empurrando a cabeça dela para baixo. Peguei a espingarda do porta-malas, destravei e fiquei de pé do lado de fora da caminhonete, apontando a arma na direção do veículo que se aproximava. A picape freou com força a uns 20 metros de distância. A porta do motorista se abriu. Apertei o dedo no gatilho, pronto para atirar. Mas quem desceu não foi Diego, era o delegado Moreira. "Geraldo, abaixa essa arma, pelo amor de Deus!", ele gritou, levantando as mãos. Soltei o ar que estava prendendo nos pulmões e abaixei a espingarda. As pernas tremiam de adrenalina. "Delegado!", eu disse, a voz saindo rouca. "O senhor me desculpa, mas tá difícil confiar em qualquer um agora." Ele se aproximou, olhou para o galpão em chamas e soltou um palavrão baixo. "Quando foi isso?" "Deve ter sido de madrugada", eu respondi. "A gente só viu as chamas agora." Ele deixou o recado. Disse que eu tive minha chance. O delegado esfregou o rosto com as mãos, cansado. "Geraldo, eu vim aqui te avisar pessoalmente. Conseguimos um mandado de prisão renovado para o Diego, com base na tentativa de homicídio. Mas tem um problema. Um problema grande." Senti o estômago apertar. "Que problema?" "Nós rastreamos os últimos movimentos dele através de algumas câmeras de segurança de postos de gasolina na região. Ele foi visto em Porangatu ontem à noite, comprando gasolina. Muita gasolina. Depois sumiu de novo. Mas tem mais." Ele olhou para Isabela, que tinha levantado a cabeça e escutava tudo em silêncio. "Um dos nossos informantes nos passou uma informação preocupante. Diego não está agindo sozinho." Ele chamou reforço. "2 homens que trabalham com ele nesse grupo criminoso. E esses homens estão a caminho dessa região, se não estiverem aqui já." O mundo pareceu tremer debaixo dos meus pés. 3 homens, eu repeti, incrédulo.
3 contra um velho de 57 anos com uma espingarda velha. Por isso eu vim aqui, o delegado disse sério, para tirar vocês daqui. Agora, imediatamente. Eu vou levar a moça para Goiânia, pro abrigo. E você vai ficar num hotel até a gente prender esses caras. Não tem discussão, Geraldo. É ordem. Isabela saiu da caminhonete e veio na minha direção. Ele tá certo, ela disse. A gente precisa ir embora. Por favor, Geraldo, por favor. Olhei para a fazenda, minha casa, minha terra, o lugar onde nasci, onde cresci, onde casei, onde enterrei minha esposa, o lugar que era tudo que me restava no mundo. E então olhei para o galpão em chamas, para o quintal marcado de pegadas, para as ameaças que tinha recebido. E entendi que se eu ficasse, se eu teimasse, não seria coragem, seria burrice. E seria egoísmo, porque Isabela precisava de mim vivo, não morto. Tá certo, eu disse finalmente. Vamos embora. O alívio no rosto de Isabela foi imediato. Ela quase desabou de tanto que as pernas falharam. O delegado assentiu, satisfeito. Vocês vão comigo, ele disse. Deixa a caminhonete aqui. Vou pedir para uma viatura ficar de olho na propriedade enquanto vocês estão fora. Peguei apenas o essencial, documentos, um pouco de dinheiro, algumas roupas, a foto da Helena que ficava na mesinha de cabeceira e a espingarda. Mesmo sabendo que talvez não precisasse mais dela, não consegui deixar para trás. Isabela entrou no banco de trás da picape do delegado. Eu fui na frente. Quando o carro começou a andar, me virei para olhar a fazenda pela última vez. Pelo menos era o que eu achava naquele momento. A casa velha, a varanda onde eu e Helena passávamos as tardes, o quintal onde ela plantava flores, o curral onde o trovão descansava. Tudo ficando para trás, tudo sendo deixado para que 3 bandidos fizessem o que quisessem. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Helena morreu, eu chorei. Não foi um choro alto, dramático. Foi um choro silencioso, de lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto eu olhava pela janela, tentando esconder do delegado e da Isabela. Mas era um choro de dor profunda, de impotência, de raiva. A viagem até Goiânia levou 4 horas. O delegado dirigia rápido, mas com cuidado, sempre olhando pelo retrovisor para ter certeza de que não estávamos sendo seguidos. Isabela dormiu no banco de trás. Ou pelo menos fingiu dormir. Eu fiquei acordado o tempo todo, pensando em tudo, em nada, tentando processar como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de 2 dias. Chegamos em Goiânia quando já passava do meio-dia. O abrigo ficava num bairro afastado, numa casa grande protegida por grades altas e câmeras de segurança. Tinha uma guarita na entrada com um segurança armado. O delegado explicou a situação. E eles deixaram a gente entrar. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, óculos de grau, nos recebeu. Ela se apresentou como Márcia, coordenadora do abrigo. Isabela, ela disse com um sorriso acolhedor. Que bom te ver de novo, mas não era para você estar aqui. O que aconteceu? Isabela contou tudo, rapidamente, com a voz cansada, mas sem omitir nada. A Márcia ouvia em silêncio, com uma expressão cada vez mais preocupada. Meu Deus, ela disse quando Isabela terminou. Você passou por tudo isso sozinha? Não sozinha, Isabela corrigiu olhando para mim. O Geraldo me salvou. Ele arriscou a vida dele por mim. Márcia se virou para mim e estendeu a mão. Obrigada, ela disse. E a voz dela estava cheia de emoção sincera. Obrigada por não deixar ela morrer. Muita gente teria passado direto. Apertei a mão dela sem saber o que responder. Isabela vai ficar aqui até a situação se resolver. Márcia continuou. Aqui ela está segura. A gente tem protocolo de segurança rigoroso. O Diego não consegue chegar perto. E eu? Perguntei para o delegado. Onde eu vou ficar? Reservei um quarto para você num hotel próximo daqui. Ele disse. Mas, Geraldo, você precisa entender.
Você é testemunha agora, testemunha-chave num caso de tentativa de homicídio. Isso significa que você também está em risco. Diego pode querer te eliminar antes do julgamento. Então, o que eu faço? Perguntei. Fico escondido pelo resto da vida? Não, ele respondeu. Você fica escondido até a gente prender ele e os capangas dele, e a gente vai prender. Pode levar uns dias, pode levar uma semana, mas a gente vai pegar esses caras. Isabela se aproximou de mim. Os olhos dela estavam marejados. Geraldo, eu não sei como agradecer tudo que você fez por mim. Você perdeu seu galpão, quase perdeu sua vida, e tudo por causa de uma desconhecida. Você não é uma desconhecida, eu disse. Não mais. Ela me abraçou forte. E dessa vez eu retribuí o abraço. Não como um pai abraça uma filha. Eu nunca tive filhos, e aquilo tinha ficado como um buraco na minha vida. Mas como alguém abraça outra pessoa que passou a significar algo importante. Alguém que me lembrou que eu ainda era capaz de fazer diferença no mundo. Você vai ficar bem, eu disse no ouvido dela. E quando tudo isso acabar, você vai reconstruir sua vida. Vai ser feliz de verdade. Promete para mim que você vai tentar? Ela soluçou baixinho. Eu prometo. Quando me soltou, limpou as lágrimas e deu um sorriso pequeno, fraco, mas real. O senhor também precisa prometer uma coisa para mim. O quê? Que vai voltar. Que quando isso acabar, a gente vai se ver de novo. Porque eu quero poder te agradecer direito. Quero poder te dar um abraço sem medo. Quero poder te mostrar quem eu vou me tornar depois que tudo isso passar. Senti o nó na garganta apertar. Eu prometo. Saí do abrigo com o delegado. Ele me levou até um hotel simples, mas limpo, no centro da cidade. Me deu um cartão com o número dele. Qualquer coisa, qualquer movimento estranho, você me liga, ele disse. E Geraldo, não faz besteira. Não tenta voltar para a fazenda sozinho. Não tenta virar herói. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Pode deixar. Eu menti. Porque, no fundo, eu já sabia. Eu não ia conseguir ficar parado. Não ia conseguir me esconder num hotel enquanto 3 bandidos destruíam tudo que eu tinha construído na vida. E quando o delegado foi embora, quando fechei a porta do quarto e me sentei na cama dura daquele hotel barato, peguei o telefone e liguei para o seu Valdemar. Alô? Valdemar, sou eu. Geraldo, graças a Deus. Tá tudo bem? Mais ou menos. Escuta, você conseguiu falar com seu cunhado? Consegui. O Reginaldo disse que pode vir, mas ele perguntou o que exatamente você precisa. Respirei fundo. Preciso que ele me ajude a proteger a fazenda. E se for preciso que ele me ajude a acabar com isso de uma vez por todas. Valdemar ficou em silêncio por um longo tempo. Geraldo, você tem certeza disso? Você está falando em entrar numa guerra contra bandidos armados e perigosos. Eu sei, eu disse, mas eles já entraram na minha guerra. Agora eu só vou terminar o que eles começaram. Tá certo, Valdemar suspirou. Vou falar com ele. Mas você tem que ter certeza, rapaz, porque não tem volta depois que isso começar. Eu tenho certeza. Desliguei o telefone e olhei pela janela do hotel. A cidade grande, cheia de carros, barulho, gente, tão diferente do silêncio da fazenda. E foi ali, naquele quarto pequeno, sozinho, longe de casa, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia voltar para a fazenda. E ia terminar aquilo. Diego queria guerra, então ia ter guerra. Mas dessa vez, no meu território. Nas minhas regras. E que Deus tivesse misericórdia de nós todos. Passei a noite inteira acordado naquele quarto de hotel. Não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o galpão em chamas. Via a foto de Isabela dormindo. Via o sorriso torto do Diego antes de ele fugir. Via as pegadas na lama ao redor da minha casa. Via tudo que eu tinha perdido nos últimos 2 dias. Mas também via outra coisa. Via a Helena. Não era uma visão real. Eu sabia disso.
Era só minha cabeça cansada, meu coração dolorido, procurando conforto onde podia. Mas era tão real que eu quase podia sentir o cheiro do perfume dela, aquele perfume de lavanda que ela sempre usava. O que você faria, Helena? Eu perguntei para o vazio do quarto. Se você tivesse na minha situação, o que você faria? E na minha cabeça, eu ouvi a resposta dela, clara como água. Você já sabe o que fazer, Geraldo. Sempre soube. Quando o sol começou a clarear o céu lá fora, eu já tinha tomado todas as decisões. Já sabia exatamente o que precisava fazer. Tomei um banho frio para acordar de verdade, vesti a mesma roupa do dia anterior. Não tinha trazido muita coisa. E esperei. Às 7 da manhã, meu celular tocou. Era o Valdemar. Geraldo, o Reginaldo está aqui. A gente pode se encontrar? Pode, eu respondi. Mas não aí, não quero trazer problema para sua propriedade. Vamos nos encontrar na fazenda, a minha. Ah, você voltou para a fazenda? Valdemar perguntou surpreso. Ainda não, mas vou voltar hoje e vou precisar de ajuda. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Tá certo. A gente te encontra lá ao meio-dia. E, Geraldo, traz coragem, porque você vai precisar. Desliguei e liguei para uma locadora de carros. Expliquei que precisava de um veículo por alguns dias. Meia hora depois, um carro popular, um Gol branco velho, estava na minha frente. Paguei adiantado, peguei as chaves e saí. A viagem de volta para a fazenda foi diferente da ida. Na ida eu estava fugindo, estava derrotado, com medo, levando Isabela para um lugar seguro enquanto abandonava tudo que era meu. Mas na volta eu não estava fugindo mais. Estava indo para a guerra. A estrada era a mesma, asfalto no começo, depois terra batida cheia de buracos. A paisagem era a mesma, pasto, cerca, gado, céu enorme e aberto. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não era mais o Geraldo que acordava, trabalhava, dormia e repetia tudo no dia seguinte sem propósito. Agora eu tinha um propósito: proteger o que era meu, proteger a memória da Helena e garantir que Isabela pudesse viver sem medo. Quando cheguei na entrada da fazenda, parei o carro e desci. O portão de madeira estava aberto. Eu tinha deixado assim quando saí com o delegado. Olhei ao redor. Tudo parecia quieto, quieto demais. Andei devagar pela estrada de terra que levava até a casa. O galpão ainda fumegava. As cinzas ainda soltavam fumaça fina no ar. O cheiro de queimado era forte, enjoativo. Cheguei até o que restou dele. Vigas de madeira carbonizadas, ferramentas derretidas, tudo destruído. Anos de trabalho, décadas de história, transformados em nada, mas não deixei a raiva me dominar. Não agora. Precisava pensar com clareza. Fui até a casa. A porta da frente ainda estava trancada, do jeito que eu tinha deixado. Entrei devagar, a espingarda na mão. Eu tinha trazido ela do hotel, escondida numa bolsa. Verifiquei todos os cômodos. Sala, cozinha, quartos, banheiro, tudo vazio, tudo intacto. Eles não tinham entrado. Ainda não. Sentei na varanda, no mesmo lugar onde eu sempre sentava nas tardes com a Helena, e esperei. O sol subia devagar no céu. O calor começava a apertar. As cigarras cantavam alto. O trovão estava no curral, tranquilo, mastigando o capim. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. Ao meio-dia em ponto, ouvi o barulho de um motor. Era a caminhonete do Valdemar. Ele estacionou perto da casa e 2 homens desceram. O Valdemar eu conhecia. Baixo, gordinho, de bigode grisalho e chapéu de palha. Mas o outro homem era novo para mim. Reginaldo era alto, forte, com ombros largos e braços grossos, de quem trabalhou a vida inteira com serviço pesado. Devia ter uns 50 anos, cabelo curto, quase raspado, barba por fazer, e um olhar sério, daqueles que já viu muita coisa ruim e não se impressiona fácil. Ele usava uma camisa escura, calça jeans e uma bota de couro surrada. E na cintura, preso num coldre, havia uma pistola.
Geraldo, Valdemar disse, subindo os degraus da varanda. Esse aqui é o Reginaldo, meu cunhado. Reginaldo estendeu a mão. O aperto dele era firme, forte. Prazer, ele disse com uma voz grave e pausada. Valdemar me contou sua situação complicada. É, eu admiti. Muito complicada. Ele olhou ao redor, avaliando tudo com olhos treinados. Olhou para o galpão destruído, para as pegadas ainda visíveis na lama seca, para as janelas da casa, para o curral, para o pasto ao longe. Quantos homens? Ele perguntou direto. 3, pelo que o delegado me disse. O Diego, que é o líder, e mais 2 capangas. Armados? Provavelmente, eu respondi. O Diego tinha um isqueiro e gasolina quando eu dei de cara com ele. Não vi arma, mas isso não quer dizer que ele não tenha. Reginaldo assentiu, pensativo. E a polícia? Eles estão fazendo alguma coisa? Disseram que estão procurando, mas já faz 2 dias e não acharam nada. Esses caras são espertos, sabem se esconder. Então a gente não pode contar com a polícia, Reginaldo concluiu. Vamos ter que resolver isso sozinhos. É por isso que eu te chamei, eu disse. Preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Eu só sei lidar com gado e plantação. Não sei lidar com bandido. Ele deu um sorriso pequeno, sem humor. Lidei com coisa pior no exército. Fui destacado para a fronteira. Lidei com contrabandista, traficante, gente sem escrúpulo. Esses 3 aí não me assustam, mas a gente precisa de um plano. E precisa de preparação. Que tipo de preparação? Valdemar perguntou. Reginaldo começou a andar pela varanda, pensando em voz alta. Primeiro, a gente precisa transformar essa fazenda numa armadilha. Se eles vão voltar, e vão voltar, a gente tem que estar pronto. Segundo, precisamos de mais armas. Uma espingarda velha não vai ser suficiente se eles vierem armados pesado. Terceiro, precisamos de informação. Onde eles estão? Quando vão atacar? Como vão atacar? Tenho uma ideia sobre a informação, eu disse. O Diego deve estar escondido em algum lugar perto daqui, algum lugar isolado onde ninguém vai procurar. Talvez uma casa abandonada, um galpão velho, alguma propriedade desativada. Tem muitos lugares assim por aqui? Reginaldo perguntou. Alguns, Valdemar respondeu. Tem a antiga fazenda do seu Joaquim, que faleceu ano passado e os filhos abandonaram. Tem uns casebres na beira da BR-153, perto do trevo de Porangatu. Tem também aquele depósito velho de fertilizante na saída de Uruaçu. A gente precisa verificar esses lugares, Reginaldo disse. Discretamente, sem chamar atenção. Eu posso fazer isso, Valdemar ofereceu. Conheço a região inteira, posso dar uma volta, ver se noto algo estranho. Bom, Reginaldo concordou. Enquanto isso, eu e o Geraldo vamos preparar a fazenda. Colocar armadilhas, reforçar a segurança, planejar rotas de fuga se for necessário. E as armas? Eu perguntei. Onde a gente arranja mais armas? Reginaldo sorriu de canto de boca. Deixa isso comigo. Tenho uns contatos. Ele não explicou mais nada e eu não perguntei. Algumas coisas era melhor não saber. Valdemar saiu em sua caminhonete para fazer o reconhecimento da região. Reginaldo e eu ficamos na fazenda trabalhando. E eu tinha que admitir, aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele ensinou como preparar armadilhas simples, mas eficazes. Amarramos arames finos na altura do tornozelo em pontos estratégicos ao redor da casa. Se alguém viesse de noite, ia tropeçar e fazer barulho. Colocamos latas com pedras penduradas em árvores, conectadas por cordas tensionadas. Qualquer movimento forte fazia as latas balançarem e alertavam a gente. Reforçamos as portas e janelas com trancas extras. E Reginaldo até improvisou algumas armadilhas mais perigosas. Buracos rasos cobertos com galhos e folhas, que não machucavam, mas atrasavam quem pisasse neles. A ideia não é matar, ele explicou. É atrasar, confundir, criar vantagem. Se eles vierem, a gente precisa de toda a vantagem possível. Trabalhamos até o sol começar a descer.
Quando terminamos, a fazenda parecia a mesma por fora, mas por dentro estava transformada. Estava pronta. No fim da tarde, Valdemar voltou. O rosto dele estava sério. Achei, ele disse assim que desceu da caminhonete. Meu coração acelerou. Onde? Na antiga fazenda do seu Joaquim. Tá a uns 15 quilômetros daqui, no sentido de Porangatu. A casa está abandonada faz tempo, mas vi fumaça saindo da chaminé. E tem um carro estacionado atrás, escondido debaixo de uma lona, uma picape preta. Era o carro que o delegado tinha descrito. Você chegou perto? Reginaldo perguntou. Cheguei até onde deu sem ser visto. Vi movimento dentro da casa, pelo menos 2 homens. Não consegui ver o terceiro, mas aposto que está lá também. Bom trabalho, Reginaldo disse. Agora a gente sabe onde eles estão. E eles não sabem que a gente sabe. Isso nos dá vantagem. O que a gente faz agora? Eu perguntei. Reginaldo olhou para o céu. O sol estava quase sumindo no horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho. Agora a gente espera, ele disse. Eles vão vir hoje à noite, tenho certeza. Pessoas como essas não têm paciência. Eles querem terminar logo e sumir. Então vão atacar hoje. Como você sabe? Valdemar perguntou. Experiência, Reginaldo respondeu simplesmente. Já vi esse padrão antes. Eles incendiaram o galpão, deixaram recados, fizeram ameaças. Agora vem o ataque final. E se eles acham que a fazenda está vazia, que o Geraldo e a moça fugiram, vão vir com confiança, vão cometer erros. E é aí que a gente pega eles. Valdemar engoliu seco. Isso está parecendo filme de ação, rapaz. É a vida real, Reginaldo corrigiu. E na vida real, a gente não tem segunda chance. Ou a gente faz certo, ou a gente morre. O peso daquelas palavras caiu sobre nós como uma pedra. Não era brincadeira, não era aventura. Era vida ou morte. Vocês ainda podem sair, eu disse. Valdemar, Reginaldo, vocês não precisam ficar. Isso não é problema de vocês. É meu. Valdemar balançou a cabeça. Geraldo, a gente é vizinho há quantos anos? 30, 40? Você acha que eu vou te abandonar agora? E eu, Reginaldo acrescentou, já vi gente inocente sofrer nas mãos de bandido a vida inteira. Se eu posso fazer diferença aqui, hoje eu vou fazer. Não estou aqui por obrigação. Estou aqui por escolha. Senti os olhos arderem. Não era só gratidão, era mais que isso. Era a compreensão de que mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe bondade no mundo. Ainda existe gente disposta a lutar pelo que é certo. Obrigado, eu disse, e a palavra parecia pequena demais para o que eu sentia. Obrigado de verdade. Reginaldo apenas assentiu. Não era homem de muitas palavras. Preparamos tudo para a noite. Reginaldo distribuiu as armas. Ele tinha trazido 2 rifles, além da pistola na cintura. Me deu um dos rifles e ensinou como usar. Valdemar ficou com a minha espingarda. Verificamos as munições. Testamos as armadilhas mais uma vez. Apagamos todas as luzes da casa, fingindo que ela estava vazia. E então nos posicionamos. Eu fiquei na varanda, escondido atrás de uma coluna de madeira com visão clara do quintal da frente. Reginaldo ficou no andar de cima, numa janela do quarto, com visão privilegiada de toda a propriedade. Valdemar ficou dentro da casa, na sala, pronto para dar apoio se fosse necessário. E esperamos. A noite caiu completamente. A lua estava crescente, dando uma luz fraca, mas suficiente para enxergar vultos. Os grilos cantavam, as cigarras faziam seu barulho ensurdecedor. O vento balançava as folhas das árvores. Trovão bufava de vez em quando no curral. Passou 1 hora, 2 horas, 3. Meus olhos começavam a pesar. O corpo doía de ficar na mesma posição, mas não podia relaxar, não podia dormir. Tinha que ficar atento. Foi quando ouvi o barulho de latas batendo. Uma das armadilhas tinha sido ativada. Eles estavam aqui. O som das latas ecoou na noite como um sino de alerta. Meu coração disparou.
Apertei o rifle com força, o suor frio escorrendo pelas costas mesmo com o vento fresco da noite. Olhei na direção do barulho. Vinha do lado leste da propriedade, perto da cerca velha que divide o pasto da área da casa. 3 vultos se moviam na escuridão. Eles eram apenas sombras no começo, mas quando a lua saiu de trás de uma nuvem, consegui ver melhor. 3 homens se aproximando devagar, tentando ser silenciosos, mas falhando. Um deles tinha tropeçado no arame que Reginaldo tinha armado. Os outros pararam alertas, olhando ao redor. Reconheci um deles imediatamente, mesmo na pouca luz. Era Diego. Algo no jeito de andar, na postura, no tamanho. Ele estava na frente, comandando. Os outros 2 eram mais largos, mais pesados, se movendo com menos cuidado. Eles achavam que a casa estava vazia. Achavam que eu tinha fugido para sempre, deixando tudo para trás. Vinham confiantes, quase relaxados, como quem só estava vindo verificar o território conquistado. Mas estavam entrando numa armadilha. Olhei discretamente para a janela do andar de cima. Consegui ver um movimento leve. Reginaldo estava posicionado, pronto. Olhei para dentro da casa através da porta entreaberta. Valdemar estava agachado atrás do sofá, a espingarda nas mãos, tremendo um pouco, mas firme. Os 3 homens continuaram avançando. Diego fez um sinal com a mão e os outros 2 se separaram. Um foi para a esquerda, contornando a casa pelo lado do curral, o outro foi para a direita, na direção do galpão queimado. Diego ficou no meio, vindo direto para a frente da casa. Estratégia militar básica: cercar o alvo, atacar de múltiplas direções. Mas Reginaldo tinha previsto isso. Tinha nos posicionado exatamente para cobrir todos os ângulos. Diego chegou a uns 20 metros da varanda. Parou. Olhou para a casa. Mesmo na escuridão, mesmo sem ver meu rosto, eu sabia que ele estava sorrindo. Aquele sorriso torto, cruel, que eu tinha visto quando ele estava prestes a queimar Isabela viva. Ele tirou algo da mochila que carregava nas costas. Mesmo na penumbra, reconheci o formato. Era outro galão de gasolina. Ele ia incendiar a casa, ia queimar tudo, destruir o último pedaço da minha vida, apagar cada memória, cada momento que eu tinha vivido com Helena nessas paredes. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não era raiva, era mais profundo que isso. Era uma decisão, fria, calculada, definitiva. Eu não ia deixar. Não ia deixar ele destruir mais nada. Levantei devagar, saindo de trás da coluna, o rifle erguido e apontado direto para o peito dele. A luz da lua iluminou meu rosto. Diego me viu. E por um segundo, apenas um segundo, vi surpresa genuína nos olhos dele. Você devia ter ficado longe, velho, ele disse, a voz saindo calma, mas com uma raiva mal disfarçada por baixo. Agora você vai morrer também. Pode ser, eu respondi, a voz firme. Mas você vai primeiro. Ele riu. Uma risada baixa, sem humor. Você não tem coragem de atirar. Velho fazendeiro, mãos de trabalho, homem de bem. Você não é assassino. Eu sou. Você tá certo, eu disse. Eu não sou assassino, mas sou protetor, e eu vou proteger o que é meu. Diego começou a se mover, a mão indo devagar para a cintura, onde provavelmente tinha uma arma escondida, mas antes que ele pudesse sacar, uma voz cortou a noite. Não se mexe! Era Reginaldo, gritando da janela do andar de cima, o rifle apontado direto para Diego. As mãos para cima, devagar. Diego parou. Olhou para cima, viu Reginaldo e pela primeira vez a confiança no rosto dele vacilou. Ele tinha percebido. Não estava sozinho contra um velho despreparado. Estava numa armadilha. Seus amigos também, Reginaldo gritou. Digam para eles saírem de onde estão com as mãos para cima ou eu atiro. Por um longo momento nada aconteceu. Diego olhava para mim, depois para Reginaldo, calculando as opções. Então fez um sinal com a mão. Os outros 2 homens saíram de onde estavam escondidos, as mãos erguidas, mas com expressões de raiva nos rostos. No chão! Reginaldo ordenou.
Todos! Barriga no chão! Mãos atrás da cabeça! Diego cuspiu no chão, mas obedeceu. Os outros dois também. Desci da varanda devagar, o rifle ainda apontado, e me aproximei. Valdemar saiu da casa com a espingarda, nervoso, mas controlado. Reginaldo desceu as escadas rapidamente e veio ajudar. Revista eles, Reginaldo me instruiu. Procura armas. Com as mãos tremendo, de adrenalina, não de medo, revisei Diego primeiro. Encontrei uma pistola 9mm escondida na cintura, uma faca na bota e no bolso um isqueiro e um celular. Peguei tudo. Os outros dois também estavam armados. Mais 2 pistolas, uma faca e, curiosamente, documentos falsos. Amarra eles, Reginaldo disse, jogando para mim um rolo de corda que tinha trazido. Amarrei os pulsos dos 3, apertando forte, fazendo questão de que não conseguissem se soltar. Reginaldo pegou o celular de Diego e começou a mexer nele. Sem senha, ele comentou. Descuidado. Começou a rolar pelas mensagens. O rosto dele ficou cada vez mais sério. Geraldo, você precisa ver isso. Peguei o celular. O que vi me deixou enojado. Conversas entre Diego e outras pessoas, nomes que eu não conhecia, mas que claramente eram parte do grupo criminoso. Eles conversavam sobre serviços que tinham feito, intimidações, ameaças, agressões. E tinha fotos de outras vítimas. Outras mulheres que eles tinham machucado. E tinha mais. Conversas entre Diego e um homem identificado apenas como Doutor. Pelas mensagens ficava claro. Esse doutor era um político local que pagava o grupo para fazer trabalho sujo. Ameaçar opositores, silenciar testemunhas, fazer gente sumir. Isso é evidência, Reginaldo disse. Evidência suficiente para colocar metade da região na cadeia. O que a gente faz? Valdemar perguntou. A gente chama a polícia, eu disse. Agora. Peguei meu celular e liguei para o delegado Moreira. Ele atendeu no 3º toque, a voz sonolenta. Geraldo, que horas são? Tá tudo bem? Delegado, eu tô na fazenda. E eu tenho Diego e os 2 capangas dele aqui, amarrados, com armas e um celular cheio de evidências. O senhor precisa vir, agora. Ouvi o barulho dele se levantando rapidamente. Como assim você tá na fazenda? Eu mandei você ficar no hotel. Desculpa, delegado, mas eu não podia deixar eles destruírem tudo. Preciso que o senhor venha e traga reforço. Vou para aí agora. Não solta esses homens. Não faz mais nada até eu chegar. Pode deixar. Desliguei e olhei para os 3 homens no chão. Diego me olhava com ódio puro. Mas era um ódio impotente agora. Ele tinha perdido e sabia disso. Você não sabe com quem está mexendo, velho. Ele cuspiu. Eu tenho gente poderosa me protegendo. Vou sair em menos de uma semana. E quando eu sair, vou voltar. E vou terminar o que comecei. Me ajoelhei na frente dele, olhando direto nos olhos. Não, eu disse calmamente. Você não vai. Porque dessa vez você não tem para onde correr. A gente tem seu celular, tem suas mensagens, tem provas de tudo que você fez e tem testemunhas. A Isabela vai testemunhar contra você, eu vou testemunhar, e com tudo isso, nem seus amigos poderosos vão conseguir te salvar. A raiva no rosto dele deu lugar a algo diferente, medo real. Pela primeira vez, Diego entendeu que tinha perdido de verdade. A polícia chegou 40 minutos depois. 3 viaturas, luzes piscando, sirenes ecoando na noite silenciosa. O delegado Moreira desceu do carro com cara de quem não acreditava no que estava vendo. Geraldo, ele disse, balançando a cabeça. Você é maluco ou corajoso? Ainda não decidi. Um pouco dos dois, eu admiti. Ele olhou para os 3 homens amarrados, para os rifles, para as armadilhas ao redor da propriedade e soltou um suspiro longo. Isso aqui vai dar uma papelada danada. Mas tá certo, vocês fizeram o trabalho que a gente devia ter feito antes. Os policiais colocaram Diego e os capangas nas viaturas. Diego me olhou uma última vez antes de entrar no carro.
E dessa vez não tinha raiva no olhar, só derrota. A porta bateu e ele sumiu no banco de trás, algemado, acabado. O delegado pegou o celular, examinou as mensagens e o rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Isso é ouro, Geraldo. Com essas provas a gente consegue desmontar o esquema inteiro, prender gente importante, limpar a região desse lixo todo. É para isso que serve, eu disse. Usa bem. Ele apertou minha mão. Você é um homem bom e corajoso. A Isabela tem muita sorte de ter te encontrado. Eu que tive sorte, eu corrigi. Ela me lembrou por que a vida ainda vale a pena. As viaturas foram embora, levando os 3 bandidos. O delegado prometeu manter contato. Disse que eu e Isabela precisaríamos depor oficialmente, mas que o pior tinha passado. E então ele também foi embora, deixando a fazenda em silêncio novamente. Valdemar e Reginaldo ficaram mais um pouco, ajudando a desarmar as armadilhas, a limpar as cordas, a guardar as armas. Quando terminamos, o sol já estava começando a clarear no horizonte. Eu vou indo, Valdemar disse, cansado, mas aliviado. Preciso dormir antes de cair. Eu também, Reginaldo concordou. Mas se precisar de alguma coisa, Geraldo, qualquer coisa, é só chamar. Obrigado, eu disse, e dessa vez a palavra não parecia mais pequena, parecia exatamente do tamanho certo. Obrigado por tudo. Vocês me salvaram. A gente se salva uns aos outros, Valdemar disse com um sorriso cansado. É assim que funciona. Eles foram embora. E eu fiquei sozinho na varanda, vendo o sol nascer. A luz dourada começou a banhar a fazenda. Iluminou o pasto, o curral onde Trovão já estava acordado, as árvores, o quintal, a casa velha. Iluminou as cinzas do galpão queimado, que agora não eram só símbolo de destruição, mas de recomeço, de renascimento. Sentei na cadeira de balanço que a Helena amava, fechei os olhos e pela primeira vez em 3 anos senti algo diferente no peito. Paz. Não era uma paz completa. Ainda havia dor, ainda havia saudade. Ainda havia o buraco que a Helena tinha deixado e que nunca ia ser preenchido completamente. Mas era uma paz de quem tinha encontrado propósito de novo. De quem tinha feito diferença, de quem tinha lutado pelo que era certo e vencido. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Isabela. Geraldo, a voz dela soava diferente, mais leve, mais feliz. Isabela, como você tá? Eu tô bem, melhor do que estive em muito tempo. O delegado me ligou. Disse que o Diego foi condenado. 15 anos de prisão. E os outros 2 também. E tem mais. Com as provas do celular, eles conseguiram prender mais 6 pessoas envolvidas no esquema, incluindo um vereador e um empresário. Isso é ótimo, eu disse, sentindo um alívio enorme. É por sua causa, Geraldo. Tudo isso é por sua causa. Se você não tivesse parado naquele dia, se não tivesse me ajudado, eu estaria morta. E esses bandidos iam continuar fazendo maldade. A gente fez juntos. Eu corrigi. Você teve coragem de testemunhar, de enfrentar ele. Isso também conta. Ela ficou em silêncio por um momento. Geraldo, eu queria te contar uma coisa. Eu arrumei um emprego. De verdade. Numa padaria aqui em Goiânia. E aluguei um apartamento pequenininho, mas é meu. Tô recomeçando. Tô construindo minha vida de novo. Senti os olhos arderem de orgulho. Eu sabia que você ia conseguir. E tem outra coisa. Ela continuou, a voz ficando mais emocionada. Eu queria saber se você aceitaria... Se você poderia ser, tipo, um padrinho para mim. Eu sei que a gente não tem laços de sangue, mas você é a pessoa mais importante da minha vida agora. E eu queria poder te chamar de família. As lágrimas escorreram pelo meu rosto antes que eu pudesse impedir. Isabela, eu disse, a voz falhando, seria uma honra enorme. Ela começou a chorar também, mas era um choro feliz.
Obrigada, Geraldo, por tudo, por me salvar, por acreditar em mim, por me mostrar que ainda existe gente boa no mundo. Obrigado você, eu disse, por me dar um motivo para continuar. Desligamos com a promessa de nos vermos em breve. Ela viria visitar a fazenda, conhecer o lugar direito, conhecer o trovão, comer bolo de fubá que eu ia pedir para Dona Iraci fazer. Fiquei ali na varanda, o telefone ainda na mão, olhando para o horizonte, e então vi uma borboleta, amarela e preta, voando devagar, pousando na grade da varanda bem do meu lado. Ela ficou ali, as asas abrindo e fechando suavemente, me olhando como se quisesse dizer algo. Helena sempre dizia que borboletas eram mensagens. Mensagens de quem tinha partido, dizendo que estava tudo bem, que eles estavam em paz. Oi, meu amor. Eu sussurrei, esticando a mão devagar. A borboleta subiu, deu uma volta ao redor da minha cabeça e depois voou embora, desaparecendo no céu azul. E eu soube. De alguma forma, eu soube. Helena estava orgulhosa. Ela estava me dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha honrado a memória dela, que eu tinha feito diferença. Me levantei, limpei as lágrimas e olhei para a fazenda. Tinha trabalho a fazer. O galpão precisava ser reconstruído. As cercas precisavam ser consertadas. A vida precisava continuar. Mas agora era diferente. Agora eu não estava só reconstruindo estruturas. Estava reconstruindo a mim mesmo. Estava reconstruindo o meu propósito. Estava aprendendo a viver de novo. Porque no fim era isso que importava. Não os anos que a gente vive, mas o que a gente faz com eles. Não o que a gente perde, mas como a gente se levanta depois da perda. Não o medo que a gente sente, mas a coragem que a gente encontra para enfrentar ele. E enquanto eu caminhava de volta para casa, para começar mais um dia, mais uma jornada, mais um capítulo dessa vida que ainda tinha tanto para oferecer, uma certeza tomou conta do meu coração. A gente não precisa de grandes feitos para fazer diferença. Não precisa ser herói, não precisa ser forte, não precisa ser perfeito. A gente só precisa estar presente, precisa estender a mão quando alguém precisa, precisa ter coragem de agir quando seria mais fácil virar as costas. Precisa acreditar que um gesto, um único gesto de humanidade pode mudar tudo, pode salvar uma vida. Pode transformar um destino, pode iluminar até a noite mais escura. E naquele amanhecer, com o sol banhando a fazenda Santa Rita, com o canto dos pássaros ecoando no ar, com o cheiro de terra molhada e café fresco, eu finalmente entendi o que Helena sempre soube. A vida não acaba quando a gente perde alguém. Ela continua. E é nosso dever honrar quem partiu vivendo da melhor forma possível. Fazendo o bem, ajudando quem precisa, sendo a luz que a gente gostaria de ver no mundo. E foi assim, com o coração mais leve e a alma mais cheia de propósito do que tinha estado em anos, que comecei um novo dia, um novo começo, uma nova chance. Tem encontros que a gente não procura, mas que mudam tudo. Tem gestos pequenos que salvam vidas inteiras. E tem um tipo de coragem que não vem da força, mas do coração. A coragem de não virar as costas quando alguém precisa. Porque no fim, o que fica não são as perdas que a gente sofreu, mas o amor que a gente conseguiu dar, mesmo quando parecia que não sobrava mais nada dentro da gente para oferecer.